o Deus que apresenta na Bíblia, ele é inominável, indescritível, inimaginável. O Santo Tomás de Aquino dizia que Deus é tão grandioso, que a teologia só fala do que ele não é, porque o que Deus é em essência ninguém sabe. Está lá na Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Vamos agora, minha cabeça está explodindo de perguntas. Mas eu espero aqui. que eu esteja sendo didático na resposta. Tá, lógico, muito. Primeiro lugar, como que você vê Deus? Porque cada um tem dentro de você uma imagem. Ou alguma coisa. Como que você vê Deus? Olha, um antigo escritor grego dizia o seguinte: se os animais tivessem deuses e pudessem pintar seus deuses, os cavalos pintariam Deus como cavalos, os bois pintariam Deus como boi. Quer dizer que Deus é uma imagem, era uma crítica aos deuses do Olimpo, porque diziam que... Estou querendo lembrar agora o nome do autor grego que falou isso, daqui a pouquinho vem. Dizia-se que Deus é apenas um fruto da nossa imaginação. E realmente, quem pode dizer que Deus não é apenas um reflexo daquilo que eu quero? E assim foi no paganismo. Se você pegar Zeus é apenas um espelho da humanidade que o produziu. Osíris é apenas um espelho do ideal egípcio, do ideal grego, dos romanos, Júpiter, né? Mas com a Bíblia não acontece isso. Por qual razão? Em primeiro lugar, porque o Deus que apresenta na Bíblia, ele é inominável, indescritível, inimaginável. E eu vou sair da Bíblia para entrar na filosofia. Então, para começar a dizer quem é Deus para mim, deixe-me dizer o que ele não é. O Santo Tomás de Aquino dizia que Deus é tão grandioso, que a teologia só fala do que ele não é, porque o que Deus é em essência ninguém sabe. Está lá na Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Imagine que o universo ele tem um diâmetro. Eu esqueci quantos milhões de anos-luz que é o tamanho do universo. Mas o universo ele tem limites. É finito, ele então. É finito. Finito, ok. Finito. Deus está acima do universo. Uau! Então não existe nenhum espaço que caiba a Deus. Deus não duela com sua vontade. Deus tem um tempo próprio dele, que não é necessariamente o tempo humano. No tempo de Deus. Ele não teve princípio nem terá fim. Deus não sabe, Deus não aprende nada. Deus sabe tudo. Deus não raciocina, Deus sabe. Raciocinar e chegar a uma conclusão. Deus em si mesmo se basta. Não existe nada na natureza que se compare a ele. Por isso que a Bíblia fala, vocês não vão fazer imagem de mim. Não vão fazer imagem, porque vocês não sabem como eu sou grande demais. Só que esse Deus que é tão grandioso, tão inimaginável, tão tudo para ter produzido o universo, ele precisa ser conhecido. Aí tem um paradoxo. Jesus falou, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Mas se Deus é incognoscível, como é que eu posso conhecê-lo? Pior, eu preciso conhecê-lo para ser salvo. Você mesmo perguntou qual a imagem que você tem dele. Como eu posso ter a imagem de alguém que é indescritível, que está acima de tudo, que não tem nada na natureza que eu possa pegar por parâmetro? Aí a Bíblia mostra um movimento desse Deus que é lindo. Lutero fazia uma diferença em latim ele escrevia o Deus absconditus e o Deus revelatus. O Deus absconditus é Deus na sua essência. Ninguém se assemelha a ele. Ninguém pode imaginá-lo. Ele não tem falta de nada. O Deus revelatus é aquele Deus que ele se diminui para ficar no meu nível, de modo que, mantendo a serenidade e a grandeza de um Deus, o caráter de um Deus, ele fica pequeno bastante para que eu possa abraçá-lo. Esse é o movimento da revelação. E o Lutero, já que eu citei, ele continua dizendo que os homens... O Calvino também falou um pouco sobre isso nas institutas da teologia cristã. Que os homens usam uma máscara para esconder o rosto. Deus é o único que coloca uma máscara para revelar o rosto. A máscara que oculta o rosto humano, sim, revela o rosto de Deus. E essa máscara foi uma diminuição que Deus fez de si mesmo para que nós pudéssemos entendê-lo. Aí agora eu já saio da teologia judaica para entrar na teologia cristã. E como foi esse movimento? Paulo, o apóstolo Paulo, quando escreveu ali a sua epístola,
aos Colossenses, ele fala: tenham em vocês o mesmo, aos Filipenses, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque ele, existindo na forma de Deus, não ficou agarrado ao fato de ser Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e vindo viver no nosso meio. Isso é fantástico. Essa palavra esvaziou em grego é kenosis. É como se você literalmente pega essa garrafa e você joga água aqui, olha. Não sei se a câmera está pegando, ó. Tá pegando. É isso aqui, ó. E diz que ele se esvaziou da sua divindade. Ficou oco. Foi a expressão que Paulo usou. E ele foi... E aí vem o complemento com o apóstolo João. Esse verbo, ele se encarnou vivendo em nosso meio. Então Jesus se tornou Deus em forma humana. E o preço que ele pagou para se revelar foi se diminuir. Ele não perdeu as características dele de Deus. Deixou de usar. É como se de repente eu tivesse agora um Porsche do mais caro que você pode imaginar. E um belo dia você me vê andando a pé com a Laura na rua. Isso nunca vai acontecer. Mas só imagina, se de imaginar se trata. E você fala assim: ó, Rodrigo, cadê o seu Porsche? Aquele carrão que você passava na rua. Todo mundo... Pois é, Celso, o negócio é o seguinte: a minha esposa adquiriu uma fobia de carro. Ela não pode andar em carro. Então eu amo tanto a minha esposa que o único jeito que eu tenho de caminhar com ela, sem ela passar mal, sem ela... é andando a pé. Mas e cadê aquele carrão seu? Não, tá lá, tá guardado na garagem, ele ainda é meu. Mas você tem que andar de carro. Falou: não, peraí. Se eu sou obrigado a andar de carro porque eu tenho carro, o carro é que é meu dono, não eu que sou dono dele. Se eu sou dono bastante para usá-lo ou não usá-lo. E sou dono bastante para, por amor à Laura, eu deixar o conforto de um automóvel e andar a pé no sol quente para andar do lado dela. Essa analogia que eu estou falando é o que Deus fez. Então, Jesus se esvaziou-se. Não perdeu. Deixou na garagem. Deixou na garagem. E ele veio fazer a missão dele aqui. Revelar o Pai. Revelar o Pai. E foi tentado... Como nós, a nossa semelhança. E quando ele foi tentado, ele estava... Como ser esvaziado. Esvaziado. Tanto é que Jesus nunca usou o poder dele que ele podia. Uma vez, eu estou escrevendo um livro. Falando em livro, temos que mostrar seus livros aqui. É. E esse outro eu vou mandar quando ficar pronto também, sobre Maria Madalena. Tá. E ali na correção, uma das editoras questionou uma coisa, falou: Rodrigo, mas é tão estranho falar que tem um conflito cósmico do bem e do mal. Não pode ter conflito entre Deus e Satanás. Eu falei: você tem razão. Num aspecto você tem razão, porque Deus é tão poderoso que se Deus lutasse com o diabo usando as forças de Deus, não teria luta. Teria massacre. Imagina o Mike Tyson. Eu e o Mike Tyson. Pronto. Eu vou piorar, você ainda é forte. Vou pegar assim, uma criancinha de 2 anos e o Mike Tyson. Não teria batalha. Vamos ver a luta hoje. Mike Tyson versus um menino de 2 anos. Não tem. Vai ter um massacre. Sim. A menos que o Mike Tyson se torne um menino de 2 anos. Porque Deus não luta com o diabo usando a força dele. Ele usa o caráter dele. Porque se ele usasse a força, não teria conflito. É isso que eu quero dizer. Muita gente vai se chocar eu falando: não, mas eu sempre pensava que é o poder de Deus que vence o diabo. Sim, é o poder de Deus. Mas já parou para pensar que se Deus usasse o poder dele, a luta nem começaria? Se Deus usasse o poder dele contra o diabo, a luta nem começaria. Não, e outra coisa, se usasse o poder, como que a gente enfrentaria o dito cujo? O dito cujo. Exatamente. Então o que Deus faz? Deus vence ao diabo, em primeiro lugar, com o seu caráter. Mais do que com a sua força, no sentido de o poder Jedi. Tem gente que pensa na força de Deus como poder Jedi. Sim. É o seu caráter. E essa graça que Deus me dá poder para vencer o diabo em nome desse Deus, porque Deus é tão poderoso que Jesus, para expulsar um demônio, não precisou tirar uma espada, voltando ao exemplo lá do Jedi. Aí o diabo saiu correndo com a espada. Jesus falou assim: sai dele agora. Só a palavra dele já era imbuída de autoridade, de dinamis, que é uma tradução para poder. A palavra dele já era poderosa, ele não precisava de bater, nem de dar estrago. A palavra dele já fazia o diabo correr. E mesmo ali enfraquecido no deserto,
Quando o diabo colocou em dúvida... Olha bem, como ele se esvaziou, Jesus... Vamos no raciocínio. Quando eu estou andando a pé com a Laura, na ilustração que eu usei, na alegoria, eu não estou fingindo que estou andando a pé. Eu estou literalmente andando a pé com ela. Eu não perdi o carro que eu tenho. Ele continua meu. E eu posso usá-lo a hora que eu quiser. Mas por amor a ela, eu deixei de usar algo que ainda é meu. Então eu ando de verdade a pé. Eu não coloco um holograma do lado dela. Jesus, quando se esvaziou e assumiu a nossa natureza, ele não fingiu ser humano. Ele se tornou de fato humano. Ele andou a pé. E o que significa Jesus andar a pé? O que aconteceu com a onisciência dele? Trancou na garagem. E quando chegou aqui, ele fez perguntas honestas. Ele falou, por exemplo, assim: o filho não pode saber nada de si mesmo se o pai não o revelar. Mas ele é onisciente. Por isso que alguns grupos, que eu respeito muito, é apenas uma discordância teológica, não pessoal. Eu tenho muitos amigos que são testemunhos de Jeová, muitos irmãos até os chamaria, mas eu discordo da interpretação dos testemunhos de Jeová que não acreditam que Jesus é Deus. Porque quando eles, e tem outros grupos também, não são só os testemunhos de Jeová, eles não creem que Jesus é Deus, eles só pegam uma parte dos evangelhos onde de fato Jesus parece muito inferior ao Pai. Porque ele fala que ele foi enviado pelo Pai, que ele não sabe nada de si mesmo se o Pai não o revelar. Ele fala que o dia da volta dele nem ele sabe, nem os anjos, não somente o Pai. Ele na cruz, ele não aguenta carregar a cruz até o final. Ele fala que ele foi enviado pelo Pai. O Pai é maior do que eu. Realmente, se eu pegar só esse grupo de textos... Você vai achar que tem uma hierarquia. Hierarquia, Jesus está inferior. Só que eu tenho outros textos que falam, eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então Jesus é Deus? Jesus é Deus. Ele falou, antes que Abraão existisse, eu sou. Essa expressão, em grego, ego eimi, ou ani, em hebraico, esse, né, eu sou, é uma expressão que só Deus podia fazer. Quando ele falou com Moisés assim, Moisés, diga ao povo que o eu sou enviou você. Jesus perdoava pecados. Em última instância, todo pecado é contra Deus. Então eu posso te perdoar uma falta que você cometeu contra mim. Eu não posso perdoar por você uma falta que você cometeu contra o seu tio. Sim, concordo. E Jesus perdoava pecados que foram cometidos contra outras pessoas. Então ele era Deus. Por isso que os judeus pegaram pedra e queriam jogar pedra nele. Então Jesus era Deus, só que ele é Deus, mas de que maneira? Deus revelatus. Lembra o adultério, Deus absconditus? Ele deu um rosto para o Pai. Ele deu uma forma para o Pai. Ele tornou o Pai mais próximo. Quem me vê a mim, vê o Pai. Por isso que agora, depois de toda essa digressão, eu estou pronto para responder a pergunta que você me fez. Como você imagina Deus? Leia o Evangelho e você vai ter sua resposta. Bom, agora...